Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vimos na última semana que Nosso Senhor, então, atravessa o mar, vai para uma região deserta e naquela região sobe a montanha para estar com seus apóstolos, para ensiná-los, vê uma multidão que tem sede, uma multidão que deseja estar com o Senhor. E Nosso Senhor, vendo a sua carência, vendo do que necessitavam, então se volta para eles e os alimenta. Volta-se para eles e se compadece, então busca curá-los de sua daquilo que eles eram sedentos. E vemos assim a multiplicação dos pães. Mas diante da concretude daquele milagre, eles se voltaram àquilo que anunciava os profetas, viram que ele manifestava isso e desejavam então fazê-lo rei. Eles viram algo grandioso e, ao invés de darem o passo da fé, ver e buscar crescer, se voltavam então para questões mundanas, coisas sociais, e acabavam ficando apegados. Então Nosso Senhor se retira, pois não quer aquilo. Nosso Senhor não deseja ser coroado rei, ser governante de algo desse mundo, mas quer a nós. Nosso Senhor quer o nosso coração, quer que sejamos dele. E por isso ele sobe. A sequência desse evangelho, vemos então que os apóstolos que ali estavam, então voltam para Cafarnaum, entram então na barca, aquilo que o Senhor lhes havia dito, e voltam, retornam. Só que são acometidos por uma tempestade. E no meio daquela tempestade, Nosso Senhor então volta-se para eles, vê o que eles estão padecendo, desce, vai até ele, andando sobre as águas. E depois eles então terminam a sua travessia, chegam a Cafarnaum. Após isso, vemos então o evangelho de hoje. Aqueles que ali estavam, aquela multidão que ali estava, que seguiu o Senhor, que foi até ele, que o buscava, vê que Nosso Senhor não está ali. Nosso Senhor subiu e ele não está mais lá. Então eles retornam, então em barcos e retornam a Cafarnaum. Encontram então o Senhor e, olha, vão a ele e perguntam: Senhor, quando chegastes aqui, o Senhor está aqui, mas nós não vimos. Quando que é que chegastes? E Nosso Senhor então percebe aquilo que queriam, que voltam a certas bajulações. Então Nosso Senhor o responde. E diante dessa resposta, vemos o comentário de São João Crisóstomo, de toda essa passagem, na qual ele diz que o Senhor aguilhoa aquelas pessoas, corta aquela bajulação, pois não quer novamente essas questões humanas, estas questões mundanas, estas questões superficiais. Ele quer mais, então ele o corta e busca fazer com que, por meio de uma repreensão, com que eles entendam, pois ele não está ali para fazer. Ele repreende eles dizendo: vocês me procuram não porque viram sinais, porque viram aquilo que aconteceu e por isso me buscam, mas vocês só me buscam porque vocês ficaram saciados, porque vocês ficaram satisfeitos. Novamente, vocês me buscam por questões superficiais, humanas. Devem fazer coisas mais profundas. E assim, depois da repreensão, o Senhor então os chama a um crescimento, os chama a um aprofundamento, os ensinando: deveis buscar o alimento que permanece, não aquele que passa. Deveis buscar aquilo que é verdadeiramente substancial, aquilo que alimenta vocês,
e não uma coisa passageira, fugaz, mundana. Devem buscar a Deus, a vida, e não as coisas do mundo. E por isso, São Paulo, na segunda leitura, quando fala aos Efésios, nos diz que devemos nos despojar do homem velho, despojar-nos dessas coisas superficiais, que o homem velho busca esses efeitos, as paixões. Devemos nos renovar, nos revestir do homem novo, do homem criado à imagem de Deus, em verdade, justiça, santidade. Devemos deixar essas coisas superficiais e humanas, parar de ver questões, estereótipos, a imagem, e ser mais de Deus, buscar mais a Deus, estar mais com o Senhor. Nosso Senhor, e assim ele os repreende, e nosso Senhor, então, diante disso, vemos este passo que nosso Senhor dá, pois no Evangelho, nosso Senhor mostra isso quando eles perguntam, mas quais são as obras de Deus? E nosso Senhor diz que a obra de Deus é que creamos naquele que Ele enviou, naquele que Deus enviou, crer nele, ser como um homem novo que busca a Deus, busca as coisas eternas, busca se aprofundar. No entanto, aqueles homens ainda persistiam sem saber. Ainda estavam muito enraizados, muito presos, e pediam sinais. Olha, que sinal você nos dá? Porque nossos pais, eles comeram maná no deserto, né? E tinham esses sinais. E qual que o Senhor faz para que a gente possa acreditar? Se formos ver os sinais, nós lembraremos de uma passagem na Sagrada Escritura onde nosso Senhor corta os fariseus. É duro com os fariseus. Por quê? Porque os fariseus tinham conhecimento, sabiam aquilo que fora anunciado, sabiam daquilo que nosso Senhor tinha, que Deus, pelos profetas, ao longo da história, havia anunciado. Então cabia a eles ter fé, ter essa adesão, ter essa mudança e abraçar essa verdade que se apresentava diante deles. Então nosso Senhor diz: não será dado a vós nenhum sinal. No entanto, aqueles homens, o Senhor, Ele aceita. Ele aceita conduzi-los a algo mais profundo. O que eles estão pedindo? Aquilo que a gente via na primeira leitura, quando o povo reclamava, murmurava e pedia a comer o pão. O povo também, preso às questões superficiais do mundo, pedia comida. E nosso Senhor deu então o maná. Mas nosso Senhor poderia, como diz então na São João Crisóstomo, nosso Senhor poderia muito bem repreendê-los duramente. Porque muito mais Moisés fez. Moisés fez muito mais do que aquilo. Ouvindo a voz de Deus, Moisés conduziu o povo da escravidão do Egito, atravessou o Mar Vermelho, entregou as tábuas da lei, e o que eles se lembravam e buscavam? O maná, a saciedade. Nosso Senhor poderia ter cortado eles, no entanto não o faz, pois tem um interesse maior. Ele busca levá-los, eles que buscavam alimento material, levar eles ao alimento espiritual, aquilo que permanece, sair do símbolo para a realidade. O maná era um sinal prefigurativo, era um sinal que anunciava aquilo que é Cristo, aquilo que em Cristo se dá. Pois aquilo que ouvíamos no Salmo, como resposta, o Senhor deu-nos a comer o pão do céu, isso não acontece no Antigo Testamento. Isso é simples. O maná é uma imagem. Mas quando que o nosso Senhor nos dá a comer verdadeiro pão do céu, quando isso acontece com plenitude, verdadeiramente e de fato, em Cristo,
é Ele o pão da vida. E por isso, então, nosso Senhor vai os conduzindo e anuncia, mostra-lhes, então, a sua divindade. Diante da pergunta do querer deles, dá-nos sempre deste pão, e ele anuncia a sua divindade, dizendo: eu sou o pão da vida. Nosso Senhor não diz que a sua carne é a verdadeira comida, que a carne dele é o pão, é o que vai alimentar. Não diz isso, ele anuncia ali a sua divindade. Eu sou o pão da vida. Eu é quem te sacio. É Deus quem dá-nos esta saciedade, quem nos mostra a verdade, quem nos leva a crer e quem nos alimenta daquilo que não, o material não vai nos saciar. E isso tudo ele anuncia aos seus, para fazê-los conduzir a crer, a entender esta realidade mais profunda, mas também o faz a nós. Nosso Senhor também quer de nós que saiamos da prisão do homem velho, que aprendamos a ter esta metanoia, essa mudança de vida, este voltar ao rumo, a ser homens novos que busquem a Deus, que busquem a Ele, que buscam se unir a Ele, buscar esse alimento que permanece e não algo superficial que passa. Lembro-me então de algo que aconteceu comigo quando ainda jovem, bem antes de entrar no seminário, em uma palestra, algo que eu ouvi e que trago comigo porque aquilo me fez mudar. A pessoa dizia-nos, perguntando algumas coisas e nos questionava: quem de vocês toma café da manhã todo dia? E quem almoça todo dia? E quem janta ou lancha todo dia? Muitos, quase todos, se não todos, em todas as perguntas levantaram as mãos. Sempre, pelo menos o almoço todos faziam. Então eles perguntavam o querer realmente, aonde ele queria chegar. E quem vai à missa todo dia? Pouquíssimos levantaram a mão. E ele então questionava: por que vocês buscam, como eles, somente a saciedade do corpo? Por que vocês buscam somente saciar, buscam somente o alimento que passa e não a Cristo que permanece? Isso ficou marcado porque me fez mudar. E do mesmo modo questiono aos que aqui estão: porque por vezes só buscamos o alimento que passa, como aqueles judeus, porque vivíamos seguindo o exemplo deles e não o ensinamento de Cristo, porque por vezes só estamos buscando um alimento passageiro, as coisas superficiais, insistimos no homem velho e não em Cristo, buscando a Cristo, Ele que é o nosso alimento, o alimento que não passa, o alimento que permanece. Por que não buscamos verdadeiramente a Ele? Ele, como diz São José Maria em Caminho, há 20 séculos nos espera, se entrega por nós, nos chama. Por que não aprendemos a fazer isso? Dar a nossa atenção a Ele que nos pede. Por exemplo, façamos o exame de consciência na missa. Como nos portamos? Eu presto atenção a Cristo que se dá a mim nas leituras? Eu sei o que foi dito nas leituras? Sei de que livro é? Presto atenção naquilo que o padre anuncia na homilia? Tenho atenção na consagração? Sei verdadeiramente, presto atenção naquilo que Deus que ali está, que ali se apresenta e se doa a mim, e se dá a mim? Eu tenho atenção ou estou ali meramente de corpo presente? Estou ali de modo superficial? Vou ali simplesmente porque para mim é uma obrigação? Vou ali para fazer um checklist e estou com a cabeça na lua pensando mais dos meus problemas, na conta que tenho que pagar? Estou ali mais pensando no
qual almoço que vou fazer, qual a sobremesa que vou preparar, no dia seguinte, na conta que tenho que pagar, que horas que eu vou sair para o trabalho. Fico pensando nessas coisas superficiais e não dou atenção a Cristo que me chama, que me convida a participar, a estar com Ele. Permaneço nessa síndrome de pato, como é que são os patos? Estão ali na lagoa, nadam, mas quando mergulham, não se molham, saem impermeáveis. Será que eu tenho isso? Estou na missa, mas não me deixo tocar pela graça, não me deixo que a graça penetre em mim, que me molhe, que me toque. Sou como uma pedra que só por fora, mas nada penetra. Devemos ser diferentes. O Senhor nos chama, se dá a nós, se entrega a nós, quer nos conduzir, quer que tenhamos uma vida nova, quer que busquemos a Ele e por vezes não o fazemos. Nosso Senhor nos chama a crer, ter esse passo de fé, este passo de intimidade a qual Ele nos convida de penetrarmos, de nos abastecermos dele, de nos encharcarmos com essa água da graça, que é a presença real, que é Cristo que se dá a mim, que é Cristo que me ensina, que é Cristo que me conduz. Aprendamos a ser diferentes, aprendamos a nos doar a Cristo nas pequenas coisas e, em particular, na nossa atenção a Ele que nos convida e que quer nos conduzir pelas suas palavras, pela sua entrega a nós na Eucaristia. E se por vezes a nós isso pode parecer difícil, peçamos à Virgem Maria. Ela que está sempre ali junto a Cristo, ela que mais do que todos soube dar-lhe atenção. Ela que ouvia e guardava em seu coração. Ela que, como diz uma mística europeia, que teve a visão do sentido espiritual todo da missa, vê a Virgem Maria ao lado do altar e diz a ela: olha, é verdade que são importantes as devoções, as minhas aparições, mas se querem buscar a mim, de fato, buscar aqui, próximo ao altar, pois estou sempre ao lado do meu filho. Aprendamos a fazer isso, buscar a Virgem Maria, pois ela nos leva e nos ensina a termos esta proximidade de Deus. Façamos como nos orienta São José Maria. Aprendamos a ir a Ele por meio dela, a buscá-la para estarmos mais perto dele e assim teremos esta grande presença de Deus. Nosso Senhor nos chama, nos convida, que como a Virgem Maria possamos dar este passo de fé e responder e corresponder à vontade dele, de estarmos sempre mais unidos àquele que chama. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.